Fortaleza é uma das cidades mais quentes do Brasil. Em 2020, a capital passou 310 dias registrando temperatura igual ou acima de 32 graus. A informação é do Laboratório de Impacto Climático da Universidade de Chicago, que indica o comportamento climático em cidades de todo o mundo. A pesquisa ainda mostra que o calor deve cada vez mais persistir na capital. Sol durante boa parte do ano e muito vento. O clima de Fortaleza contribui para a prática de esportes ao ar livre, seja na terra ou no mar. Emanuela Cosmo trabalha em uma escola que oferece aulas práticas de stand-up, remo e windsurf na Avenida Beira Mar. Para Emanuela, a relação com o mar e o clima da cidade vai bem além da vida profissional. Então, eu sempre fui apaixonada pela praia e sempre tive a oportunidade de viver perto da praia. Eu morei a minha vida inteira a uns 4 quarteirões daqui só. Tinha isso de ficar perto do meu pai, de ficar aqui nesse trabalho, então eu sempre gostei. Nunca pensei em trabalhar de fato com a praia, mas sempre quis estar ali praticando esses esportes. Todos os esportes que tem aqui eu consigo fazer todos, eu gosto muito de alguns. E a minha maior relação com a praia é uma questão mesmo bem familiar, de amor, né? Porque é o que remete ao meu pai, é o que remete à minha infância, então eu gosto muito de estar aqui. Cid é instrutor das modalidades na mesma escola. Ele conta que o interesse pelo velejo surgiu após observar praticantes na praia. Quando eu vim morar aqui, eu me apaixonei por tudo. Me apaixonei pela praia, pelo espaço. E eu comecei andando de skate. Do skate eu fui pro surf. Depois do surf, eu estava sentado um dia, conversando com meus amigos, e eu estava olhando para a praia e comecei a ver uma galera velejando. E eu percebi assim, caraca, como é que essa galera está velejando? Como é que eles estão fazendo isso? Fundada nos anos 80, a escola onde Emanuela e Cid trabalham foi a primeira de windsurf do Ceará. E até hoje chama a atenção de moradores e turistas. Jordana é aluna da escola e pratica os esportes desde 2012. Apesar de ter tido algumas desistências durante o caminho, hoje ela está desenvolvendo windsurf e ainda garante que o esporte só tem benefícios. O esporte sendo bem feito, com instrução aqui, né, dos professores, ele melhora a sua estabilidade, ele melhora a sua musculatura, ele melhora o psicológico, que é o que eu acho mais importante, certo? Eu saio daqui renovada, então aqui só tem benefício. Eu não tenho um ponto negativo aqui, só as minhas quedas mesmo, mas é normal, depois passa. Mas para praticar qualquer esporte no calor, são necessários alguns cuidados. Além do uso de protetor solar, é necessário manter uma boa alimentação e, claro, redobrar a atenção com a hidratação, pois a falta de água no organismo pode acarretar riscos à sua saúde. O Ítalo pratica corridas de rua há 7 anos e os cuidados começam semanas antes das competições. A gente se prepara treinando no sol. Por exemplo, se tem uma corrida que eu sei que vai ser longa, por exemplo, uma corrida de 21 quilômetros, geralmente eu treino 8h30, 9 horas da manhã, pois o sol está um pouco mais, digamos, quente, né? Óbvio. E a nossa preparação é essa, pois geralmente as largadas e uma prova dessa dura em média 2 horas. Eu, por exemplo, hoje em dia eu corro 21 quilômetros em 1 hora e 40 minutos. Só que quando o relógio marca às 7h30, o sol já está pesado para a gente. Ele ainda conta mais sobre alguns cuidados que toma para que a prática da corrida seja totalmente segura. Primeiro, o filtro solar. Segundo, uma boa alimentação antes, durante e depois uma corrida, principalmente durante. E bastante água. Uma boa hidratação vai te ajudar no desempenho da corrida. Ai, que calor! Você com certeza já ouviu essa expressão, ou então a famosa nossa, como o sol está quente hoje. O Ceará é conhecido como a terra da luz, mas não é por acaso. A temperatura média de Fortaleza varia de 25 a 31 graus, mas a sensação térmica nos dias mais quentes pode chegar até a 40 graus. Mas esse calor viabiliza tanto o turismo quanto a prática de esportes. Vôlei, futebol de areia, corrida, surf são alguns dos esportes que podem ser praticados no calor, mas claro, tomando todos os cuidados necessários.
Dados do Instituto Nacional de Meteorologia indicaram que Fortaleza teve o 5º mês de setembro mais quente dos últimos 59 anos. A prática de atividades ao ar livre exige certos cuidados com a saúde. Apesar dos benefícios comprovados pela ciência, é necessário evitar a exposição em excesso e tomar precauções quanto aos horários, como explica a dermatologista Araci Pontes. O sol ele tem o benefício da vitamina D, o sol tem o benefício do humor, né? De melhorar a questão da produção de serotonina, então a gente não vai discutir que o sol tem seus benefícios, né? Mas é o excesso que é prejudicial. Então, o primeiro cuidado é escolher o horário da exposição. Evitar aqueles horários que já se sabe que são mais críticos, que é entre 9h30 até as 3h30 da tarde, né? Porque nesse período é onde você tem uma maior incidência de radiação ultravioleta sobre a superfície terrestre. Então, evitar esse horário. A médica alerta ainda sobre os riscos que a radiação solar em excesso pode oferecer aos olhos. É um dos índices de problemas, né, na visão pelo excesso de radiação. Por isso que a gente também fala na questão do uso do óculos escuro, né? E hoje existem óculos escuros que também vêm com proteção contra a radiação ultravioleta. E é muito interessante a gente falar também que a gente vê, às vezes, o camelô vendendo uns óculos baratinhos, né, na praia. Ter cuidado com relação a isso, porque você está comprando uma coisa e você fica acreditando que aquilo ali está te protegendo, né, quando na realidade não está. Com o início da pandemia do novo coronavírus, academias foram fechadas e parte dos praticantes de atividades físicas adaptaram a rotina de treinos para dentro de casa. Apenas em outubro, atividades esportivas em locais abertos voltaram a ser permitidas no Ceará. A busca, então, por esportes ao ar livre aumentou, como conta Emanuela. A pandemia, ela ainda continua aí. O lockdown foi um período mais ou menos de 3 meses, que foi um período que a gente fechou completamente. Quando a gente voltou, eu acho que todo mundo que estava se sentindo preso sentiu uma necessidade, sentiu uma vontade muito grande de sair de casa e também praticar esportes ao ar livre. Eu acredito que muitas pessoas quiseram treinar em casa, manter aquele treino em casa, mas a realidade da nossa casa é um pouquinho fechada, dá aquela certa angústia, aquela ideia de prisão. Então, eu acredito que não só aqui, mas em muitos lugares da cidade as pessoas começaram a aderir muito ao esporte ao ar livre, que é inclusive bem mais seguro, né? Nessa época de pandemia, você está ao ar livre do que num lugar bem fechado com outras pessoas. Para Cid, o aumento na procura de esportes como surf, velejo e caiaque, após o período inicial de isolamento social, é perceptível. A gente percebeu que depois da quarentena, o aumento foi bem elevado. Assim, desde a quarentena, a gente trabalha só com marcação de horário. Então, sempre que dá 4h30 para 4 horas, todos os nossos equipamentos já estão todos alocados para os nossos clientes. Então, desde a época da quarentena, o aumento aumentou muito aqui, de clientes, de passeios, para tudo. É importante lembrar que mesmo que a busca por esportes ao ar livre tenha aumentado por conta dos benefícios e de ser um ambiente mais agradável em tempos de pandemia, os cuidados devem ser devidamente tomados. Emanuela entende a satisfação da prática de esportes ao ar livre, mas em momentos de trabalho, mesmo que seja revigorante a sensação de trabalhar no calor e no sol, ela compreende o peso da responsabilidade. Eu tô aqui, tô curtindo, é bom estar ao ar livre, é bom estar vendo o mar, tá aqui perto, mas é trabalho, eu sinto muita responsabilidade. Assim, é muito gratificante, mas não deixa de ter aquele peso de responsabilidade, porque aqui a gente trabalha com vidas. Então a gente tenta sempre estar direto, observando. Eu tô aqui feliz que eu tô de frente pro mar e eu tô vendo tudo que tá entrando, todo mundo que tá entrando, se tá tudo certo, porque é uma responsabilidade muito grande. Então, mesmo que seja gratificante, tem uma grande responsabilidade.